Olá, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor entre em cada lar. Hoje eu quero falar a respeito de fé. E falar de fé nem sempre é fácil, nem sempre é simples a gente falar para os outros. Tenha fé. Ainda mais a situação das pessoas hoje em dia sempre parece estar com tanta dificuldades, não é? Mas a fé, ela é algo essencial para a vida cristã. E a fé a gente já começa a ter a partir do momento que a gente aceita Jesus Cristo. Por quê? Porque eu tive fé em crer que Ele é Filho de Deus e morreu por mim, derramou o teu sangue por mim. Isso é uma fé inicial para a salvação. Então, o que acontece? A gente precisa de ter fé no Senhor, mas uma fé ativa. Não seria aquele tipo de fé assim que eu falo, eu acredito em Deus e Ele vai operar milagres, Ele vai resolver os meus problemas e sentar e ficar quieto. Não, não é assim que funciona uma fé. A fé ela tem que ser ativa. Ela não pode ser uma fé que nos traz dúvidas, mesmo que a situação ali mostre o contrário. Às vezes aquela situação está tão difícil, tudo demonstra que vai dar errado, mas a gente tem que continuar crendo, continuar tendo fé, continuar tendo certeza que se Deus quiser, Ele muda todo aquele decreto que está na nossa vida. E uma fé ativa nos faz buscar a Deus. Essa fé nos faz bater a porta do Senhor, ir atrás do Senhor. Isso é uma fé ativa. Uma fé ativa faz com que eu sempre vá atrás do Senhor, ao invés de ficar sentado esperando. Se Ele quiser, Ele faz. Deus, Ele sabe da nossa necessidade, mas Deus, Ele quer que a gente se aproxime dEle, que a gente o busque, que a gente fale com Ele, mostre para Ele o problema, mostre para Ele o que nós precisamos. É uma relação de pai para filho. Então, essa relação de pai não é só entre nós humanos, ela tem que ser aplicada especialmente entre nós e Deus. Isso é uma fé ativa. Eu bater na porta do meu pai com confiança de que ele vai me ouvir porque eu sou filha dele. Ele vai te ouvir porque você é filho dele. Então, temos que bater a porta do Senhor. E a gente vê um exemplo claro de fé ativa em Mateus capítulo 8, versículo 2, a respeito do leproso purificado. Olha só que lindo esse aqui. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Olha a declaração dele. Ele não teve dúvida de que Jesus poderia curá-lo. Ele tinha certeza que Jesus tinha o poder para limpar a pele dele. Ele, a única coisa que colocou aqui: Senhor, o Senhor deseja me deixar limpo? O Senhor deseja me ver curado? Ele não veio, como muitos às vezes fazem, com exigência a Deus. Porque uma coisa que a gente tem que aprender: Deus é Pai, Ele é o Senhor absoluto, Ele é dono de tudo, Ele tem o controle de tudo. Então nós somos filhos. Um filho não exige nada do pai. Se o pai quiser conceder, ele concede. Se não quiser, ele não concede. E tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, nada é por acaso. Então, isso está nas mãos de Deus. Então, a gente tem que aprender a ter humildade e chegar ao Pai com confiança, sabendo que Ele pode. A nossa confiança é que Ele é poderoso o suficiente para fazer muito mais do que nós pedimos. Então, a gente tem que chegar com humildade e pedir ao Senhor, não exigir nada do Senhor. Que muitos hoje em dia falam que pode, como é que é? Eles falam de formas diferentes, como se Deus fosse um servo deles. Aí eles querem que aquilo aconteça e vai acontecer, mas não é assim que funciona, não. Então, a fé, a gente não precisa sentir nada, a gente não precisa ver nada para crer. A gente não precisa ter uma emoção, porque a emoção passa. A emoção ela é passageira. A gente tem que ter uma convicção firme de que se Deus quiser, aquilo vai acontecer. Nós temos que acreditar em Deus de uma forma contínua.
Não acreditar em Deus somente em coisas boas, quando a situação tá boa, quando tudo tá tranquilo. Quando vier a prova, aí que a gente tem que se firmar mais em Deus. Buscar mais ainda Deus. Não que a gente não deva buscar Deus em todos os momentos, porque a busca com Deus tem que ser contínua. Deus tem que ser o centro das nossas atenções. Tenho que levantar da minha cama já pensando em Deus. Eu vou dormir pensando em Deus. O dia vai passando. Se aconteceu uma coisa boa, glorifico a Deus. Se aconteceu uma coisa ruim, levo aos pés do Senhor. Isso durante o dia inteiro. Então, Deus tem que ser o nosso centro continuamente. Mas se aconteceu algo difícil, eu tenho que ter a convicção, tenho que ter a fé de que Deus pode mudar aquilo. Que Deus é poderoso para transformar tudo aquilo que aos meus olhos é impossível. E com isso, o que acontece? Se eu creio, se eu tenho fé, eu vou obedecer ao Senhor. Porque muitas das situações, Deus assim, Ele pode fazer de imediato. Ele pega, Ele faz, Ele resolve. Mas em muitos momentos, Deus vai nos dar ordens, vai nos dizer o caminho que devemos seguir. Então, se eu tenho fé, eu vou obedecer ao Senhor, mesmo que aquilo não tenha sentido para aquele problema que eu tenho. Mas se Ele falou, segue pelo caminho A, eu vou seguir pelo caminho A, sem discutir, vou confiar, vou acreditar, porque eu sei que Deus quer o melhor para mim. Então, o que acontece? A fé, ela reflete no nosso dia a dia, ela reflete no nosso comportamento. Então, se aquilo que eu sinto é uma fé verdadeira, não é uma emoção passageira, eu não vou fraquejar no momento difícil. Eu vou continuar porque Deus, Ele me sustenta. Se eu tenho confiança em Deus, Ele me sustenta porque eu sei que Ele vai fazer o melhor para mim. É como Jesus falou, a gente tem que fazer a nossa casa firmada na rocha. E muitos fazem a sua casa firmada na areia. O que eu quero dizer? Muitos vão no culto, aí tem aquele momento de emoção, chora, não sei o quê, aí eles acham que é o suficiente. Então, eles ali realmente se encheram do Espírito Santo, se encheram da palavra e ponto final. Sai dali e acabou. E acho que aquilo vai ser o alimento deles para a semana toda. E muitas vezes ali dentro, no culto, não foi nem isso que ocorreu com eles. Foi uma emoção de ouvir um louvor, sabe? Tem muitas vezes não foi nem o Espírito Santo que nos tocou, foi uma emoção. Então a nossa casa não pode estar sustentada apenas nisso, numa emoção ou somente em um culto. A nossa casa tem que ser sustentada totalmente, tem que ser totalmente firmada na rocha, e a rocha é Jesus Cristo. Se ela é firmada em Jesus Cristo, a gente vai buscar Jesus Cristo dia a dia, a todo instante. Se eu estou firmada em Jesus Cristo, se Jesus Cristo é meu alicerce, pode vir problemas, pode vir situações difíceis, mas eu confio naquele que tem o poder de mudar todas as coisas. É para Ele que eu vou entregar o meu problema, é Ele que eu vou confiar, é Ele que eu vou buscar. E isso não é só aquele momento de culto, porque muitas vezes as pessoas estão com aquela emoção naquele momento de culto, o pastor falou uma palavra de fé, deu um ensinamento incrível, a pessoa, nossa, que legal, mas saiu da igreja, esqueceu tudo, não lembra de mais nada. Volta para o seu dia a dia como se não tivesse ouvido nada. Isso não é firmar os teus pés, não é construir a tua casa na rocha. Se eu sair do culto, o pastor falou uma boa palavra, vou meditar naquela palavra, porque aquilo é alimento para minha alma, aquilo é alimento para minha fé crescer cada dia mais. E eu não posso ficar só na palavra do pastor. Eu meditei na palavra do pastor, mas eu no meu dia a dia vou pegar a palavra, eu vou ler todo dia a palavra, vou meditar todo dia o que está ali, pego um trechinho pequeno por dia, vou ler, vou meditar, vou pensar, vou procurar entender, vou pedir a ajuda do Espírito Santo, porque isso aumenta a minha fé, isso é uma fé ativa. Eu estou buscando o Senhor porque eu creio nele, eu estou lendo a palavra dele porque eu creio nele. Eu sei que a palavra dele é palavra viva, que vai me edificar, que vai me fortalecer, que vai me sustentar. Então, isto é uma fé ativa.
buscar a leitura, ler o que o Senhor diz. Uma fé ativa é orar, eu vou levar ao Senhor aquilo que eu preciso, eu vou bater na porta do Senhor com confiança, com alegria, porque Ele inclina seus ouvidos para ouvir os seus filhos. Ele escuta os seus filhos, todos que vão humildemente aos seus pés, Ele ouve. Às vezes, Ele não vai te atender de imediato, porque tudo tem um propósito, tudo tem um tempo determinado. Muitas pessoas dizem que têm fé, mas se Deus não resolveu o problema dele naquele mesmo instante, naquela mesma semana, desmorona. Que fé é essa? A fé não importa o que está ocorrendo. Se eu tiver que passar por aquela situação difícil, se Deus não tirou aquele cargo das minhas costas, é porque eu vou aguentar até o final. Então Ele vai me sustentar até o final, vai me capacitar para chegar até o final. Porque eu passando por aquilo, tudo tem um propósito. Não sei qual o propósito, eu não entendo qual é o propósito, mas quando chegar o momento certo, eu vou entender. Um exemplo de fé ativa que nós temos é Abraão. Abraão era um homem rico. Ele tinha tudo ali com a tua parentela. E Deus falou para ele: sai da tua parentela, sai da tua terra, que eu vou te fazer uma grande nação em um outro lugar. Ele teve fé, por isso que Abraão é o pai da fé. Ele não entendeu, ele não tinha filhos. Então eles saíram da terra que eles viviam e obedeceram a Deus cegamente, confiaram no que Deus dizia. Então ele teve uma fé ativa, Deus deu uma ordem, ele obedeceu. Então, uma fé ativa, a gente vai fazer o que o Senhor diz, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não veja nenhum sentido, não tem porquê de ver sentido. Se Deus falou, tem algum objetivo, porque Deus, ele não falha. Deus, ele chama e sustenta quem ele chama. Deus, ele ordena e capacita a quem ele ordena. Então, sem fé, a gente não vai ver as coisas de Deus, a gente não vai ver a Deus, a gente não vai ver os seus milagres, não vai ver os seus sinais. A gente precisa de fé. Tanto é que temos em Mateus 13:58, a incredulidade do povo. Olha só. Isso foi quando Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, foi no local que ele criou, que ele nasceu. E olha lá. E não se fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Faltou fé. Por falta de fé, eles não viram sinais e maravilhas de Cristo. Então, a gente precisa de fé, porque a fé abre portas. A incredulidade fecha portas. Então eu tenho que ter fé, eu tenho que acreditar em Deus por quem Ele é. Porque Ele tem capacidade de fazer tudo, de mudar tudo. Então por quem Ele é, por ser poderoso, por ser grandioso. Eu não tenho que ter fé em Deus pelo que eu vou conseguir dele, pelas bênçãos dele, porque senão minha fé está direcionada para o local errado. A minha fé tem que ser direcionada em Deus. Mesmo que às vezes eu falando com ele, eu orando, ele não me responda, porque eu sei que ele está comigo. Mesmo que eu não sinta a presença de Deus, eu sei que ele está comigo, que ele não me abandonou. Isso é fé. Isso é um tipo de fé, porque eu sei que Deus está me ouvindo porque eu estou aos seus pés humildemente. Eu sei que Deus está comigo nos momentos fáceis, nos momentos alegres, tristes e difíceis. Isso é uma fé também ativa. Então busquem ter mais fé no Senhor. Não importa o que vocês estão passando, porque há momentos às vezes que você vai ter que passar. Por algum motivo, seja para te edificar, seja para depois aquilo ser um exemplo, um testemunho para você dar no futuro. Não importa o motivo. Tenha fé. Crê em Deus por quem Ele é. E todos os restos vai ser acrescentado. Porque primeiro a gente busca Deus, busca primeiro o seu reino e as outras coisas serão acrescentadas. Então não fique parado. Tenha uma fé ativa. Não seja o crente que participa de um culto e quando sai do culto esquece de tudo. Não, Deus merece muito mais de nós. Deus abençoe vocês.